Fala aí, galera do nono ano, tudo certo com vocês? Pessoal, então vamos para mais uma semana de estudos aí, né, sobre a Europa Oriental, mas hoje basicamente a gente vai falar da Rússia, galera. Então, vamos em frente na página 386, porque a grande questão é o que aconteceu com os países da Europa Oriental depois do fim do socialismo, o fim da União Soviética. Galera, dá uma olhada aí então que tem um texto que chama A Europa Oriental pós-1991, na página 386. Lá vai explicar que foi bem complicado, foi bem difícil a transição entre o socialismo e o capitalismo. Vai explicar o porquê, as consequências. Nossa, você vai ver que a pobreza aumentou, a criminalidade e teve bastante gente que começou a sentir saudade do socialismo. Mas daí vocês vão entendendo aos poucos que caminho que isso foi tomando. Olha ali o texto seguinte, da página 387, fala da Rússia. Foi o país que mais se deu bem, né, galera? Mais se deu bem porque conseguiu crescer economicamente e bate de frente com os grandes países ricos e desenvolvidos do mundo, né? Tipo Estados Unidos e os países da Europa também. É complicado, a Rússia é embaçada. Você vai ver ali, galera, tem um gráfico bem interessante que está mostrando ali os anos em que houve o PIB desmoronando, ou seja, o PIB, que é a riqueza do país, né, foi só diminuindo. Mas depois da chegada desse atual presidente, o Vladimir Putin, a Rússia começou a ter uma guinada, uma subida na tua produção interna. Vladimir Putin, não é Putin, mas ele fica bem putinha com vários assuntos. Então olha só, turma, vocês verão que a Rússia se modernizou, a Rússia se tornou um país realmente grande e competitivo no capitalismo. Engraçado, né? Porque era o centro do socialismo e agora é um dos centros do capitalismo. Dá uma olhadinha ali na foto que está mostrando a capital, Moscou, só para você ver como tem alguns prédios, umas rodovias bem modernas, certo? Fora que é uma das maiores cidades do mundo. Mas como que a Rússia conseguiu, né, dar esse up, dar essa crescida econômica? Galera, uma das coisas foi a forma como eles começaram a produzir alguns alimentos, como eles começaram a desenvolver a agricultura. Então vocês verão ali que existem uma área chamada Chernozion, que é a área de cultivo, de monocultura da Rússia, e ela tem umas características bem interessantes que mostram por que ela é uma área tão importante e a agricultura dá tão certo lá. No texto da página 389 você vai ver o potencial energético da Rússia, que é muito importante, né, galera? Alguns países não têm petróleo para extrair. Como que vai ganhar dinheiro vendendo petróleo se não tem? Alguns países também não conseguem produzir muita energia elétrica. Como vai ter bastante indústria se não consegue produzir energia elétrica? Mas a Rússia, ela tem potencial para fazer tudo isso e muito mais. E esse é um dos motivos dela ter crescido tanto. Então você vai dar uma olhada ali no mapa que está mostrando como que está distribuído as indústrias, as usinas hidrelétricas de petróleo e tudo isso ali na Rússia. Na página 390, então continua a falar sobre isso, né, sobre o potencial energético da Rússia, mas começa a falar sobre atividade industrial, que também é muito importante, turma. A Rússia cresceu tanto assim porque ela não teve dó de construir muitas indústrias, principalmente indústrias de base, certo? Não sei se você sabe, mas o setor industrial se divide em 3: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Você vai ver que a indústria de base da Rússia é a mais forte. A indústria de base é aquela que pega a matéria-prima bruta e transforma em alguma coisa, como por exemplo chapas de ferro, barras de alumínio, por aí vai. Beleza, turma? Então olha só, vendo tudo isso, entendendo como que a Rússia se tornou assim tão poderosa, aí a gente vai conseguir responder as questões da página 392 e 393, que está bem tranquilo. Então olha lá, primeira questão, você vai explicar com suas palavras o que aconteceu com os países depois do fim da União Soviética, certo? Os países da Europa Oriental.
A questão 2, você vai assinalar quais alternativas estão corretas ali, né, a respeito da demografia da Rússia. Na questão 3, você vai assinalar qual é a resposta correta a respeito das áreas produtoras de produtos agropecuários, né, da Rússia. A 4, então, você vai explicar um pouquinho sobre o setor energético da Rússia, esse que eu comentei agora sobre petróleo, gás natural, hidrelétrica e tudo mais. A 5, você vai falar um pouquinho sobre o setor industrial, então como são as indústrias da Rússia, como que está diversificada, ou seja, se existe só um tipo de indústria, só um tipo de fábrica, ou se tem bastante tipos de fábrica, se ela é bem diversificada. E a questão 6 é para fazer uma pesquisa sobre essa transição entre socialismo e capitalismo em algum país ali da Europa Oriental. Então, faça uma pesquisa simples, tenta entender um pouquinho como que esse país passou, né, do socialismo para o capitalismo e explica ali pra gente. Galera, se vocês tiverem alguma dificuldade, já sabe, né? É só chamar e eu vou ficar feliz em ajudá-los. Beleza? Agora eu vou me despedindo e tchau, tchau.